Bom, aqui nessa questão 22 da UFSC é uma questão de brisa marítima e brisa terrestre. Então é só ver as afirmações. Durante o dia, a temperatura da Terra é maior do que a da água. Sim, a Terra esquenta mais rápido, porque o calor específico da Terra é menor que o da água. Sim, o Czinho da água, C1, né, pessoal, é um dos maiores Czinhos que existe. Durante a noite, a temperatura da água é menor que da Terra. Não, durante a noite, a temperatura da água fica maior que a Terra, porque assim como a Terra esquenta rápido, de dia ela esfria rápido de noite. Durante o dia percebia-se na praia uma brisa soprando da terra para o mar. Não, durante o dia é do mar para a terra, porque em cima da terra que está o ar quente, e aí cria a zona de baixa pressão. Durante a noite percebia-se uma brisa soprando do mar para a terra. Não, durante a noite é da terra para o mar, porque daí o ar quente está em cima do mar. Te lembra que eu fiz esses desenhos na aula, né? Após o pôr do sol, a água se resfriou mais rapidamente do que a terra. Não, a água mantém a temperatura porque ela tem altíssimo calor específico. Após o pôr do sol, a terra se resfriou mais rapidamente do que a água, porque o calor específico da água é bem maior que o da terra. Sim, sim, sim. Aí sim. Foi possível observar que a água e a terra apresentam a mesma temperatura sempre. Nada a ver, né? Questão 33, então. Limpando, questão 24. Uma determinada quantidade de calor é fornecida a uma amostra formada por um bloco de 1 kg de gelo, que se encontra inicialmente a -50. Então, né, só de olhar aqui a gente já vê, ó, do -50 até o zero ele era sólido. O que, que aconteceu aqui? A fusão, aqui o gelo virou líquido e a partir daqui ocorre a vaporização. Aqui não tem o estado de vapor, né? O gráfico parou. O gráfico representa a variação de temperatura quando para que cada... Tá. Nos estágios de fusão e de vaporização registrados no gráfico, quais são respectivamente o calor latente de fusão do gelo e o calor latente de vaporização da água expressos em joule-grama? Olha a unidade, o cara quer joule-grama. Quantidade de calor latente é o que moleza. Bom, primeiro que tu quer o calor latente de fusão. A fusão começou no 105 e terminou no 440. Então, 440 menos 105, tu tem 335. Só que olha o gráfico, né, meu irmão? Quilojoules. Sempre tem que olhar a unidade em física, pessoal. 335 quilojoules são 335 mil joules. Qual é a massa que tu está trabalhando? 1 kg de gelo. Só como ele quer em joule-grama, 1000 gramas. E tu quer o L de fusão do gelo. Aqui nós teremos o L de fusão. Só cortar e cortar. Então, o L de fusão vale 335 joule por grama. A mesma coisa para o calor latente de vaporização. A vaporização começa no 860 e termina no 3220. Bom, vamos usar aqui uma coisa chamada calculadora, né? Afinal de contas, para que foi inventado, né? Eu posso usar nos meus vídeos. Tu não pode. 2,360. Então eu vou ter aqui, voltando para o lápis, 2,360 mais 3 zeros, né? Como sempre. A massa é 1000 vezes o L, corta 3 zeros, corta 3 zeros. Qual é o L de fusão? 2.360. Então é 335, 2.360, Equador. Uma questão considerada fácil para os padrões URGS, tá? A única mudança que a gente teve que fazer aqui foi, na realidade, de unidade, né? Então, não achei difícil, não. Limpa. Questão 25 da URGS, 2005. Em certo instante, um termômetro de mercúrio com as paredes de vidro que se encontra a temperatura ambiente é imerso em um vaso que contém água a 100 gramas, 100 graus Celsius. Observa-se que no início o nível da coluna de mercúrio cai um pouco e pouco depois se eleva muito acima do nível inicial. Qual das alternativas representa uma explicação para esse fato? Cara, o negócio é o seguinte, né? Tu tem um termômetro feito de mercúrio. Então tu tem um termômetro, é um bulbo de vidro, e isso aqui está tudo cheio de mercúrio. Por que que logo que tu colocar isso aqui na água, o nível do mercúrio vai descer um pouco?
Cara, porque tu tem vidro ao redor e mercúrio dentro. Logo que tu colocar isso aqui na água, quem é que vai aquecer primeiro? O vidro. E aí o vidro vai dilatar. E aí o vidro dilata e o mercúrio desce um pouquinho. Só que logo depois o calor já passa do vidro para o mercúrio. E aí passando o calor do vidro para o mercúrio aquece. E aí como o mercúrio é um líquido e dilata muito mais do que o vidro, e aí o nível do mercúrio sobe muito mais do que desceu no início. Então, a única explicação, uma explicação correta é a dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes do mercúrio. Claro, porque o vidro recebe calor antes do mercúrio, né? A água a 100 graus Celsius primeiro aquece o vidro para depois o vidro aquecer o mercúrio. Todas as outras aí são bobagens. Bom, como aqui foi rapidinho, vamos continuar aqui, vamos fazer mais uma página. 26, da URGS também. O gráfico abaixo representa as variações da temperatura, aqui não é 4T, tá? É ΔT, ΔT, em função do calor absorvido por quê? Em função do calor absorvido que, sofrido por dois corpos, A e B, de massas MA e MB e calores específicos CA e CB. Nesse caso, pode-se afirmar que a razão calor específico do A, calor específico do B é igual a. Cuida que aí aqui a URGS usou Czão para calor específico, né? Geralmente é Czinho, mas tem que respeitar isso. Ele falou que Czão é calor específico. Então tu quer o calor específico do A dividido pelo calor específico do B. Qual é a fórmula do calor específico? Nessas questões de razão da URGS não tem que pensar, tem que fazer. Que macete? Se tu isola Czinho, Czinho é a quantidade de calor absorvido dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, você quer Czinho do A sobre Czinho do B. Respeita a divisão, olha a matemática. Aqui nós temos a divisão principal. Então, eu vou ter a quantidade de calor dividido pela massa do A e o ΔT do A, dividido pela quantidade de calor, a massa do B, ΔT do B. Que o exercício falou? Que a quantidade de calor é a mesma para o A e para o B. É o quê? Então a quantidade de calor é a mesma. Então fica 1 sobre... Qual é a massa do A? Sei lá eu. Qual é a variação de temperatura que o A sofreu? Cara, o A foi do 20 para o 40. Então a variação de temperatura do A é 20. Vezes, aqui já vou fazer o seguinte, eu não vou botar sobre, tá? Já vou passar isso aqui invertido. Então, vezes a massa do B, qual é a variação de temperatura que o B sofreu do 0 até o 40? Então, o B sofreu 40 sobre 1. Posso cortar e cortar, posso simplificar. Vai dar aqui a massa do B vezes 2, né? Porque aqui vai ficar o 4, vai dar 2 massa do B dividido pela massa do A. Então, CA sobre CB é 2MB dividido por MA. Brasil. Tu vai ter que fazer cálculo. Questão 27. Bom, aqui questão 27, se não me engano, isso aqui é a transformação de energia, né? Um objeto de massa m com temperatura de 20 graus Celsius é lançado verticalmente com velocidade inicial v, atingindo uma altura de 50 metros e uma temperatura de 21. Tá vendo aqui, ó, de 20 ele foi para 21. Caso não existisse o atrito com o ar, a altura alcançada seria 100 e sua temperatura permaneceria constante. Assumindo que a energia desprendida no atrito é totalmente absorvida pelo objeto, então o calor específico desse objeto é... Muita gente tem dificuldade nessas questões. Talvez muita gente esteja assistindo esses vídeos, essa série de vídeos, só por causa dessa questão 27. Por quê? Porque ainda não botou na cacholeta que calor nada mais é do que energia. O que aconteceu? Tu lança um corpo com uma velocidade inicial v, o que ele tem? Energia cinética. Conforme ele sobe, se não existisse o ar, toda a energia cinética seria transformada em energia potencial, ele deveria subir 100 metros. Só que ele só sobe 50. Ele perde uma altura de 50, ele deixa de subir 50. Por quê? Porque o ar rouba energia, o atrito com o ar roubou energia, só que o atrito com o ar vira energia térmica no corpo, e o corpo aumenta a temperatura em 1 grau Celsius. Então o que está acontecendo aqui? A energia potencial está se transformando em calor. Energia potencial é mgh. Tu vê, dinâmica. Quantidade de calor é mc ΔT.
A massa, tu cancela. Por isso que ele não dá a massa. A gravidade é 10. Qual é a altura que tu tem que colocar aqui? 50. Esse é o detalhe dessa questão, tá? Na realidade, essa altura que tu tá usando aqui não é porque a altura que ele subiu foi 50, porque ele perdeu de subir 50, tá? Se aqui, por exemplo, fosse 80 e aqui 100, aqui tu teria que botar 20. Porque a energia potencial que é transformada em calor foi a energia perdida, a energia desperdiçada. Cuida com isso, tá? O Czinho do corpo tu quer saber e a variação de temperatura foi 1 grau Celsius. Então o Czinho desse corpo vale 500. Como tu usou tudo no SI, 500 joules dividido por quilograma grau Celsius. Então, Canadá. A questão 28 diz que um termômetro mal calibrado indica 10 para a fusão do gelo e 90 para a ebulição da água. A leitura desse termômetro para a temperatura de 50. Então, o que é isso aqui? É uma comparação, né, a famosa regra de 3 composta, entre o termômetro que está mal calibrado e o Celsius. O que a gente sabe? 0 Celsius, para esse louco está valendo 10. E 100 Celsius, que é a ebulição da água, para esse cara está valendo 90. O que ele quer saber? A leitura do termômetro para 50 Celsius. Então, bota o 50 aqui no meio, e aqui vai ter o X que tu quer saber. E aí tu vai ter as variações do meio para baixo, as variações de cima para baixo, a variação do meio para baixo, a variação de cima para baixo. Te lembra da composta? Então fica 50 menos 0, aqui já vou fazer direto, né? 50 menos 0, 50. Sobre 100 menos 0, 100. O que eu vou ter aqui? X menos 10 sobre 90 menos 10, que dá 80. Posso cortar esse 0, posso cortar esse 0, fica 10. Tá, não vou fazer muita coisa aqui, então fica 10x menos 100, não perder muito tempo simplificando, né? Distributivo aqui, e aqui eu vou ter 8 vezes 5, 40, 400. O menos 100 passa para o outro lado positivo, então 10x fica igual a 500. Fica que o x vale 50. A marcação vai ser a mesma. Dinamarca. Limpando. A 29 é um gráfico. O gráfico representa a temperatura de 10 gramas de um líquido inicialmente a zero, em função do calor absorvido por ele. Bom, se isso aqui é um líquido, então aqui ele é líquido, aqui só pode ter ocorrido a vaporização e aqui ele é vapor. Qual é a pergunta? Quais são, respectivamente, os valores do calor específico, calor de vaporização e temperatura de ebulição? Bom, a temperatura de ebulição é fácil, é 60. Ele começa a virar vapor aqui no 60. Então a temperatura de ebulição é 60, não me ajudou muito porque sobrou 6. Aí ele quer saber o calor específico. Bom, o calor específico é aqui, macete. A quantidade de calor que ele recebeu no estado líquido foi de 300, olha a unidade, está em calorias, então é 300. Qual é a massa do corpo? 10 gramas. As unidades está caloria, grama, grau Celsius. O Czinho tu quer saber. E a variação de temperatura dele foi de 0 para 60, 60. Então o que eu vou ter aqui? Que o Czinho é 300 sobre 600. Isso dá um Czinho de 0,5. Então o Czinho é 0,5. Com isso só me sobrou Canadá. Se tu quiser fazer agora o calor de vaporização, o calor latente de vaporização, faz. Mas não precisa, né? Já está ali o Canadá. Até te aconselho a fazer para te treinar. Valeu!